William Marion Branham nasceu em 1909, no interior do Kentucky, em uma pequena cabana de madeira, pobre e desprovida de conforto. Sua família era muito simples, vivendo com o mínimo para sobreviver. Não havia eletricidade, água encanada ou janelas de vidro, apenas tábuas mal ajustadas protegendo do frio. Era um cenário comum para muitas famílias rurais daquela região, mas nada indicava que dali surgiria um dos homens mais comentados do cristianismo moderno. No entanto, relatos contam que algo incomum aconteceu no instante de seu nascimento. Uma claridade intensa teria atravessado a cabana e pousado sobre o recém-nascido, deixando a parteira atônita e em silêncio absoluto. O pai ficou calado e a mãe, sem compreender, apenas segurou a criança. Mais tarde, muitos diriam que aquele foi o primeiro sinal de que Branham tinha sido separado para uma obra especial. Desde cedo, experiências espirituais começaram a marcar sua trajetória. Aos 7 anos, enquanto carregava baldes de água de um poço, ouviu uma voz vinda do vento que dizia: "Não bebas, não fumes, haverá uma obra para ti quando fores mais velho." O menino ficou aterrorizado, mas gravou aquelas palavras no coração. Durante a adolescência, teve outras visões. Uma delas mostrava 7 anjos voando juntos, cena que não fazia sentido para ele na época, mas que décadas mais tarde seria interpretada como parte de sua missão. A infância de Branham foi marcada por miséria e sofrimento. Muitas vezes não havia comida suficiente em casa. Ele trabalhava duro desde cedo para ajudar a família. Vendia carvão, lavava carros, fazia pequenos serviços braçais. Apesar da rotina árdua, aquelas experiências sobrenaturais nunca o abandonaram. Tentou viver como os outros rapazes, indo a bares e buscando uma vida comum, mas toda vez era dominado por uma angústia inexplicável. A sensação era de que estava desobedecendo a algo maior. Em certo período, ficou gravemente doente e próximo da morte. No leito de hospital, fez um voto que mudaria sua vida para sempre. "Senhor, se me deres mais tempo de vida, pregarei o teu evangelho até o último suspiro." Após a recuperação, cumpriu sua promessa. Começou a anunciar a fé nas ruas e em pequenas reuniões. Não tinha formação acadêmica nem oratória refinada. Usava uma Bíblia gasta, falava com simplicidade e muitas vezes chorava enquanto pregava. Ainda assim, sua sinceridade e fervor tocavam profundamente os ouvintes. Pessoas se emocionavam, eram convencidas de pecado, algumas recebiam cura e voltavam para casa transformadas. Um marco importante em sua vida aconteceu em 1933, durante um batismo coletivo no rio Ohio. Diante de centenas de pessoas, enquanto mergulhava os convertidos nas águas, algo extraordinário ocorreu. Uma luz desceu dos céus e pairou sobre ele. Muitos testemunharam o fenômeno. Uma voz audível foi ouvida declarando: "Assim como João Batista foi enviado para preparar a primeira vinda de Cristo, tua mensagem preparará a segunda." O impacto foi imediato. Alguns caíram de joelhos chorando. Outros fugiram assustados. O evento foi registrado por jornais locais. O próprio Branham ficou dias sem falar, refletindo sobre como um pregador tão simples poderia carregar tamanha responsabilidade. O tempo passou, e em 1946, enquanto jejuava e orava intensamente, Branham buscava respostas. Perguntava-se se não estava perdendo a sanidade, tamanha era a frequência de suas visões. Foi então que, em uma noite decisiva, uma luz sobrenatural encheu o quarto. Um anjo se apresentou diante dele. Branham o descreveu como tendo aparência de homem, mas com uma presença que nenhuma pessoa comum poderia suportar. O anjo falou: "Não temas, eu fui enviado da presença de Deus. Tu foste escolhido para levar uma mensagem de cura ao mundo. Assim como Moisés recebeu sinais, tu também receberás 2 sinais que confirmarão tua comissão. O primeiro sinal seria o discernimento de doenças. Ao segurar a mão de alguém, o mal se manifestaria visivelmente em sua própria pele. O segundo seria a revelação dos segredos do coração. Nomes, lugares, lembranças e até pensamentos ocultos seriam revelados diante das pessoas. Esses sinais não serviriam para sua glória pessoal, mas para que o povo soubesse que Deus ainda estava vivo e ativo entre os homens." Em lágrimas, Branham compreendeu o sentido de tudo que vivera até então: as vozes da infância, as visões e a luz no rio Ohio. A partir desse encontro, seu ministério ganhou nova dimensão. Durante as reuniões, chamava pessoas da multidão, revelava nomes, descrevia detalhes íntimos de suas vidas, doenças antigas, segredos escondidos. Muitas vezes descrevia até o ambiente da casa do indivíduo, ou palavras que ele havia dito em momentos de angústia.
Para as multidões, era impossível negar que algo sobrenatural estava em operação, mas Branham sempre dizia: "Não sou eu, é o anjo do Senhor." Seus dons estavam ligados ao que o apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios 12, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Branham via essas manifestações como uma ponte entre o céu e a terra. Para ele, cada revelação era um convite ao arrependimento e uma prova de que Deus conhecia profundamente cada pessoa. Profecias específicas marcaram sua vida. Muito antes da Segunda Guerra Mundial, anunciou que milhões morreriam e que Hitler arrastaria o mundo para a violência. Falou também sobre invenções futuras, veículos que se moveriam sem motoristas, sistemas de comunicação instantânea que uniriam pessoas em diferentes partes do mundo. Também profetizou crises políticas, corrupção em governos, imoralidade generalizada e um tempo de apostasia na igreja. Em suas visões, o mundo caminhava para a instabilidade, mas no fim havia esperança, o retorno de Cristo e a restauração da igreja fiel. Essas revelações ficaram conhecidas como as 7 visões de Branham, e até hoje são lembradas por seus seguidores. Entre o final dos anos 40 e a década de 50, Branham passou a realizar cruzadas de avivamento em várias cidades dos Estados Unidos. Auditórios, ginásios e tendas improvisadas ficavam lotados. Pessoas viajavam de diferentes estados, algumas passando a noite em filas para conseguir um lugar. Traziam enfermos em macas, cadeiras de rodas, cegos sendo guiados, mães com filhos desenganados pelos médicos. Os relatos de milagres eram numerosos. Uma mulher em fase terminal de câncer se levantou de uma maca e começou a louvar. Um menino cego de nascença enxergou diante de médicos e repórteres. Em outra ocasião, um homem paralisado começou a correr em volta do altar após oração. Na Finlândia, um garoto atropelado e declarado morto foi ressuscitado, em cumprimento a uma visão que Branham tivera dias antes. Na África do Sul, diante de mais de 50 mil pessoas, um surdo mudo passou a falar. Na Índia, após ser desafiado por um sacerdote hindu, orou por um cego que imediatamente passou a enxergar, levando milhares à conversão. Fotógrafos e jornalistas acompanharam muitas dessas cruzadas. Uma fotografia se tornou famosa, mostrando uma luz sobre a cabeça de Branham, analisada por especialistas que não encontraram explicação. Cientistas e até céticos compareciam para tentar compreender o que presenciavam. Sua fama atravessou fronteiras. Branham pregou no Canadá, México, Alemanha, Suécia, Finlândia, Índia e África do Sul. Multidões se reuniam, vindas de tribos, cidades pequenas e capitais. Seu ministério inspirou evangelistas que teriam alcance mundial, como Oral Roberts, T.L. Osborne, Tommy Hicks, A.A. Allen e Maurice Cerullo. Apesar do reconhecimento, Branham nunca buscava glória pessoal. Rejeitava títulos, ofertas excessivas e luxos. Dizia: "Eu sou apenas uma voz. O som vem do céu, e eu só repito." Preferia se hospedar em casas simples a hotéis luxuosos. Era comum passar horas em oração antes das campanhas. Seu temor maior era receber crédito pelo que, para ele, pertencia exclusivamente a Cristo. Nem todos aceitavam seu ministério. Alguns líderes religiosos o acusavam de exagero e manipulação emocional. Teólogos tentavam explicar os milagres de forma racional, e suas mensagens mais duras nos últimos anos, denunciando a vaidade nos púlpitos e a mornidão espiritual da igreja, geraram controvérsia. Ainda assim, ele não recuava. Dizia: "Estamos tentando moldar o Espírito Santo aos nossos programas, mas ele não se deixará manipular. Ou nos rendemos, ou ele se retira." Nos últimos anos de sua vida, sua ênfase mudou. Pregava menos sobre curas e mais sobre santidade e a volta de Cristo. Suas palavras carregavam urgência. Para ele, a igreja estava distraída com dons e esquecendo o doador. Essa era sua maior preocupação. Em 1965, sua trajetória foi interrompida por um acidente automobilístico. Sua morte abalou milhares de seguidores. Muitos se perguntaram por que um homem tão usado por Deus teve um fim tão inesperado. Décadas depois, seu legado continua vivo. Histórias de curas, revelações e visões permanecem sendo contadas. Mais do que os milagres, o que ecoa é sua mensagem final: Cristo é o centro de tudo. Branham dizia: "Não olhem para mim, eu não sou nada. Tudo vem de Cristo, sempre foi Ele."